Queres conseguir um emprego muito bem pago no mundo das vendas? Então, vende-me esta caneta. Pode-se ganhar muito dinheiro na área das vendas e muitas pessoas optam por seguir essa carreira. E se tu já alguma vez tentaste conseguir uma entrevista de emprego no mundo das vendas, provavelmente tenhas-te deparado com este teste, o célebre teste da caneta. Vende-me esta caneta. Eu posso dar aqui algumas dicas de como é que podes vender a caneta, sendo que isso não é o mais interessante, porque o que está aqui em causa nem sequer é vender a caneta. Mas muito rapidamente, quando te pedirem para vender uma caneta, podes fazer simplesmente algumas perguntas sobre o que é que a pessoa faz, o negócio da pessoa, como é que a pessoa funciona, como é que a pessoa opera, questões que te façam perceber as necessidades que eventualmente a pessoa possa ter relativamente a uma caneta, de forma a que só depois vais falar sobre a caneta. É aqui que a maioria das pessoas falha, porque vai fazer tudo por tudo para explicar todas as funcionalidades e todos os benefícios da caneta. Mas se quiseres ir um nível mais à frente, lembra-te do que eu te disse no início. O objetivo nem sequer é vender a caneta. O objetivo é vender-te a ti. Repara, tu não estás ali para vender uma caneta, estás ali para conseguir esse emprego na área das vendas. Então, mais importante do que as estratégias, e aqui deito algumas pequenas estratégias simples de venderes a caneta, cujo objetivo e o mais interessante é perceber quais são as necessidades do teu cliente. O interessante agora é continuares no registro que os bons vendedores fazem, que é perguntas. Então, agora que terminaste, é interessante que faças 3 perguntas à pessoa que te está a entrevistar. Primeira pergunta: como é que me saí? E é natural que a pessoa te dê algum feedback, apesar de ela não estar muito à espera disso. Mas não te vai dar um grande feedback porque o objetivo dela é entrevistar-te. Ela quer saber sobre ti. E o que tu estás aqui a fazer é virar o jogo. Depois dela te dar uma breve explicação, ela vai continuar a querer-te fazer perguntas. E é aqui que eu te sugiro que tu coloques outra pergunta. Porque quem faz a pergunta é quem está a dominar a conversa ou a negociação. Então, a segunda pergunta que eu te sugiro que faças é: como é que eu poderia melhorar? Se fores hábil a ler os sinais das outras pessoas, sobretudo os não verbais, provavelmente vais assistir a algum espanto ou surpresa da parte do teu interlocutor. Porquê? Porque ela não está habituada a isso. E talvez ela perceba que quem está a dominar aqui a conversa és tu. E o mais interessante é que tu estás a dominar a conversa de uma forma muito interessante para ela. Porque a partir do momento em que tu perguntas como é que eu posso melhorar, o que tu lhe estás a comunicar é que tu és treinável. E é isso que um empregador quer. Perguntares numa entrevista de emprego como é que podes melhorar, estás a dizer que és humilde, moldável, treinável e flexível. E isso vale muito. Lembra-te, tu não estás a vender a caneta, tu estás a vender a ti. Depois dele te explicar como é que tu podes melhorar, e na prática tu já ganhaste imensos pontos, porque ele já te está a treinar e ainda não te contratou, e na prática o que tu estás a fazer é co-criar uma realidade que tu pretendes, agora é a altura de fazeres a terceira pergunta. E lembra-te, quanto mais perguntas tu fazes, mais dominas a conversa. E a terceira pergunta pode ser algo do género: quais são as características que vocês valorizam mais nos vendedores aqui na vossa empresa? Provavelmente, a maioria das características que ele te responder foi aquilo que tu já fizeste durante a entrevista.